Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 21 de janeiro. O Evangelho para hoje é Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos contemplando um certo programa de Jesus, não é? Um certo roteiro do que ele fazia, por onde andava, e quais as pessoas que o seguiam. Tudo isso nós contemplamos no texto de hoje. Diz o texto que multidões vinham de todos os lugares porque tinham ouvido falar de tudo o que Jesus fazia. Também hoje nós contemplamos uma humanidade sedenta de Deus, uma humanidade que vive angustiada buscando a Deus, buscando respostas para suas inquietações, para os grandes enigmas da vida. E eles se aproximam de Jesus e diz o texto, muitos eram curados de suas enfermidades. Quer dizer, Jesus é aquele que restaura a pessoa por dentro e por fora, restabelece a pessoa, restaura o equilíbrio da pessoa, restaura na pessoa a saúde. Jesus tinha curado muitas pessoas e todos que sofriam de algum mal se jogavam para tocá-lo. As pessoas queriam se aproximar dele. Também hoje, querendo ou não, tendo consciência ou não, a humanidade precisa encontrar Jesus. A humanidade precisa encontrar nele as respostas que busca, precisa encontrar nele a saúde que procura, o equilíbrio que procura, a paz que procura. A humanidade busca tudo isso, mas muitas vezes não sabe onde encontrar. E até os espíritos maus eram expulsos e caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Interessante que de novo aparece o combate de Jesus contra os espíritos maus. Aqui não há acordo, não há concessões. Jesus enfrenta o espírito do mal e expulsa o espírito do mal das pessoas e ordena severamente que não digam para ninguém quem ele era. Portanto, contemplando o texto de hoje, quais as grandes lições que nós tiramos para a nossa vida? A primeira lição é ver em Jesus um grande missionário, o missionário por excelência, aquele que não para, não se aquieta, não descansa, aquele que continuamente está pregando a palavra e a prega por meio de sinais, a prega por meio de milagres, expulsão de demônios, curas. Esse é o Jesus que aparece no Evangelho de hoje. E as multidões o cercam, multidões que vêm de todos os lugares. No templo do Evangelho nós vemos esta cena. Esse é o primeiro grande ensinamento. Aprender com Jesus a sermos também nós missionários da Boa Nova, incansáveis propagadores da Boa Nova. A segunda grande lição que podemos tirar deste texto é que Jesus curava muitas pessoas. Qual é a missão da igreja? Restaurar as pessoas, restabelecer as pessoas. A cura não significa somente cura do corpo, restaurar uma ferida ou restaurar de um problema qualquer, mas significa restaurar a pessoa na sua identidade, na sua completeza, significa devolver à pessoa o equilíbrio, significa
ajudar o outro a encontrar o seu equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio, encontrar a Deus. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés. Outro ponto de reflexão para nós hoje é que não devemos temer as forças do mal. Muitas pessoas me procuram, às vezes, perguntando sobre essas coisas, pedindo orações, dizendo que se encontram oprimidas por algum tipo de mal. Mas eu repito sempre, digo e repito, busquem a oração, busquem a adoração ao Santíssimo, busquem a reza do terço, a reza do ofício de Nossa Senhora, procurem aprender a rezar com simplicidade, como a criança, de joelhos ao pé da cama, e rezar com o coração aberto, totalmente aberto, e assim teremos uma vida de equilíbrio em Deus. Abra sua casa para escutar as coisas boas do Evangelho, assistir às missas que passam pela TV, assistir o terço, as palestras que passam nas televisões católicas. Abra sua casa e faça da sua casa um santuário, e assim o demônio não terá entrada. E busque ser fiel a Deus. Alguns anos atrás eu lembro de um teólogo que fez uma publicação interessante, eu até comprei o livro, ainda tenho, das portas por onde o mal entra na nossa vida. E são muitas, não é? Tenhamos sempre o cuidado de fechar essas portas para que o mal não tenha acesso à nossa vida. Pois bem, amados irmãos e irmãs, contemplando esse texto de hoje, possamos ter um dia abençoado, começando o dia em oração e tendo um momento para refletir sobre a nossa vida. Não há combate se não houver oração. Quando não rezamos, o combate já está perdido. Então é preciso rezar e tomar consciência desse combate que acontece, um combate espiritual. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor vos abençoe, vos guarde e vos preserve de todos os males, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção desça sobre todos vós e, de um modo especial, chegue aos profissionais de saúde e àqueles que estão enfrentando a Covid nos hospitais ou em suas casas, fazendo um isolamento próprio de quem está enfermo desta grave enfermidade. Que Deus nos abençoe todos, paz e bem.